Meus amados, boa noite. Boa noite. Vamos começar nosso culto ao Senhor, em louvor a Ele, em exaltação ao Senhor, confiados que Ele tem cuidado de nós. Tempos difíceis, tempos de muita inquietação, mas Deus continua sendo o mesmo. E Ele deve ser adorado, deve ser exaltado. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você dedicou esse tempo, sabendo que esse tempo não é seu, é do Senhor. Por isso nós devemos aproveitar esse momento para adorar, para exaltar o Senhor. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Quero também, desde já, agradecer aos irmãos que estão participando conosco pela internet da nossa transmissão. Que Deus também fale ao coração, à vida desses nossos amados irmãos. Vamos orar, vamos dar início então. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o próprio Deus, Deus que está assentado no trono, Deus que deve ser adorado, Deus que mesmo sem o nosso culto continua sendo Deus, mas exige dos seus filhos a adoração, porque só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Vamos falar com Ele, vamos orar então. Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom poder terminar esse dia, depois de uma manhã de aprendizado, uma tarde de descanso, e agora nos deliciar na Tua presença. Sim, Senhor, deliciar na Tua presença. Como é bom saber que Tu, ó Deus, se faz presente aqui em nosso meio. Como é bom saber, ó Pai, que este não é um encontro social, este não é o encontro de um clube, não é o encontro de uma instituição. Este é um ajuntamento solene, onde um povo santo, escolhido, separado, tem um encontro com o Senhor, onde a noiva se encontra com o noivo, onde podemos nos deleitar na presença do nosso amado, aquele que nos salvou, aquele que vive, aquele que reina, aquele que comprou a sua igreja com sangue precioso. E aqui estamos nós, Senhor, teus filhos, imperfeitos, falhos, mas santos, separados, comprados por Ti. Senhor, mesmo diante da nossa pequenez e imperfeição, aceita, Senhor, este culto que prestamos a Ti. Aceita com um aroma suave, que tudo seja para a Tua honra, Tua glória, Teu louvor, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Se você encontrou, você vai se colocar de pé e vai dizer amém. E se você não encontrou, nós aguardamos você encontrar, porque nós vamos ler de maneira alternada. Vamos ler então do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, de forma alternada. E a palavra do Senhor nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Sem subsistir em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos ler juntos, mais uma vez, o versículo 10 e o versículo 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos reunidos para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, e um dia todos os povos, todos os reinos vão de se curvar e declarar: só o Senhor é Deus. Agora, o texto que nós lemos, ele começa com uma exortação, dizendo: nós devemos estar unidos. Nós estamos unidos. Esse é o nosso propósito, adorar o Senhor, exaltar a Ele. Então louvemos a Ele. Quero convidar a equipe de louvor que vem à frente. Nós vamos cantar, meus amados irmãos, uma canção, desejando isso. Vem, Senhor Jesus, nós ansiamos pela Tua vida. Vamos louvar o Senhor.
E que Ele seja conhecido, declarado, exaltado, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele voltará. Você crê nisso? Ele está voltando. Todos os povos, todas as nações vão de declarar: Ele é o Senhor. Todo joelho há de se dobrar. Nós vamos orar em adoração a Deus. Quero convidar a nossa irmã Paula Tosa que ore. Aguarde o microfone chegar nas suas mãos e ore em adoração, em louvor ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos em Sua casa, Senhor. Amém, Jesus. Para louvar, para engrandecer, para edificar o Seu santo nome, Pai. Amém, Deus. Por isso, como acabamos de louvar, só em Ti confiamos, Pai. Amém, Senhor. Entregamos as nossas vidas em Suas mãos, Senhor. Obrigada, Pai. Você é tão maravilhoso assim em nossas vidas, Pai, por nos levar pelos melhores caminhos, Senhor. Obrigada por te proteger a cada instante, por tantos livramentos, Pai, que às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor estava ali, Pai. Nós estamos aqui, Pai, sendo seu servo, Senhor. Pai, agradecer o teu santo nome, Sim, Pai. só o teu nome. Pois só o Senhor é grande, só o Senhor é Deus. Pai. Aleluia, Senhor. Te peço, Senhor, abençoe as nossas vidas. Estejamos atentos para a Sua palavra nessa noite. Seja de missão, Pai. E entendamos qual é o seu propósito, Senhor. Devemos louvar, adorar e vencer eternamente o seu santo nome. Eu te agradeço, Pai, por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Eu vou ler, queridos, convido a igreja que acompanhe a leitura do verso 1 até o verso 17. 1 João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou ler, que os amados irmãos acompanhem a leitura, que nos diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora,
sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos ler juntos, meus irmãos? Versículo 12. Vamos, calma sua voz. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que maravilha saber que nossos pecados são perdoados, não é mesmo? Que bênção é saber que não por causa de nós, não pelos nossos méritos, mas por causa do nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, fomos perdoados. É interessante que o apóstolo João aqui nos convida a olhar e perceber a posição que nós estamos. Confiados em quem? Na obra expiatória de Cristo ou em nossos méritos? O crente verdadeiro, ele anda em obediência, em amor, ele desfruta dos privilégios como filho de Deus em cada etapa, em cada fase da sua vida. É por isso que João diz, filhinhos, pais, jovens, é para todos nós, mas o perdão de Deus é para todos. Sabe, meus irmãos, neste momento não cabe a nós fazermos um juízo de valores. Não sou tão pecador assim. Mas cabe a cada um de nós refletir sobre como eu estou andando com Cristo, no seu reino. Porque tudo passa, diz ele. Tudo é passageiro. Mas o perdão de Deus é eterno e transforma as nossas vidas. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir perdão para Ele. Não tenha vergonha de dizer os seus pecados para Deus. Se você tem nutrido no seu coração algo que é desagradável a Ele, hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o tempo de você se achegar junto ao trono da graça. É pedir perdão confiado que Ele, Jesus, que morreu no meu lugar e no seu lugar, está aqui com perdão para a minha vida e para a sua vida. Mais uma vez, filhinhos, você pode colocar o seu nome: Pedro, Fernando, Lúcio, Maria, Fabiana, qualquer um de nós. Eu vos escrevo, porque os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus por isso. Logo após alguns instantes, quero convidar o presbítero Samuel que quebre o silêncio e agradeça a Deus. Aguarde o microfone e agradeça o perdão derramado nas nossas vidas.
No nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui como corpo, como a noiva de Cristo Jesus. Nesse momento, Pai, eu me lembro que nós conversamos hoje aqui pela manhã, quando entendemos que o Senhor nos resgatou enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos deu vida enquanto estávamos mortos. Obrigado porque Cristo Jesus assumiu os nossos pecados na cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, porque nós entendemos que nós fomos concebidos em pecado, que nós somos pecadores, que nós lutamos diariamente contra essa força. Nós entendemos isso, mas nós louvamos o nome de Cristo Jesus, porque já está pago, já está consumado, Ele levou sobre si as nossas dores. Louvado seja o teu santo nome, porque hoje nós temos esperança, Pai. O Senhor nos perdoou. Então eu estou aqui em nome da tua igreja, Pai, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. E que o Senhor seja glorificado nessa noite, para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, uma vez conscientes que Deus nos perdoa, nós precisamos confiar que o bom pastor está conosco, guiando a nossa vida. O hino 109 do nosso hinário, ele diz na segunda estrofe: quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé, sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. E encorajados a nos achegar diante dele, louvemos ao Senhor, conscientes de que ele já nos perdoou. Vamos colocar de pé, vamos entoar o hino 109, o bom pastor, louvando ao nosso Deus. Salvador comigo, ao seu lado, sem
Podeis assentar, meus irmãos. Não foi a Aninha que mexeu lá no computador. O problema é no nosso playback aí, na música, tá bom? Fiquem tranquilos. Já dá um gelo na barriga quando trava, mas deu tudo certo. Meus amados irmãos, deixe-me fazer uma pergunta para você. Diante de tudo que tem acontecido, diante de tantas e tantas dificuldades, você tem agradecido a Deus? Agradecido pelo trabalho, agradecido pela vida, agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecido pela saúde. Nós precisamos ser gratos a Deus, nós precisamos agradecer ao Senhor em tudo. Há um texto na Sagrada Escritura que nos mostra que Deus continua sendo o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6 nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe, meus irmãos, o que nos sustenta não é o nosso salário, não são os nossos recursos, não é a máscara que usamos, ainda que seja importante, ou usar álcool nas mãos, ainda que isso é essencial no momento, importante, mas quem nos mantém de pé, seguros, é Deus, é o Senhor, e nós devemos ser gratos a Ele. Ser grato ao Senhor é ser cumpridor dos seus mandamentos, é amá-lo, é honrar com tudo que temos e tudo que somos. O mesmo texto nos diz: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não é uma moeda de troca, é simplesmente reconhecer que Deus é o Senhor de tudo. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem derramado sobre nós. Ele é um Deus fiel, não a nós, mas a Ele mesmo. E nós só temos que agradecer. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós não vamos pedir nada, como fazemos todos os domingos. Deus sabe, Deus já tem cuidado, mas nós vamos agradecer neste momento. Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor não muda. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em todo o tempo podemos contar com a tua assistência, com o teu cuidado. Em tempos como este, o Senhor tem preservado a nossa saúde, da nossa família, tem nos dado mantimento, sustento, tem sustentado a vida desta igreja pela observância fiel dos teus filhos, que entendem que o mandamento vai muito mais do que uma ordenança do Antigo ou do Novo Testamento, mas é lembrar que somos membros de uma igreja e fazemos parte de um corpo, e assim devemos cumprir com os nossos deveres e desfrutar dos privilégios como filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por nossas crianças que estão crescendo dentro dos nossos lares. Obrigado, Pai, porque mesmo que o mundo esteja em confusão, o Senhor está no trono, reinando e conduzindo a nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós estamos terminando o primeiro mês deste ano, há poucas semanas, a ser mais exato, há uma semana, mas até aqui, a bondosa mão do Senhor nos sustentou. Obrigado, Deus, porque Tu és o nosso amado, Tu és o noivo que protege a noiva, Tu és aquele que nos traz para perto de Ti e nos toma em Teus braços e tem conduzido a nossa história. Obrigado, Senhor. E o que cabe a nós é louvá-lo por tudo que somos e tudo que temos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.
Vamos louvar o Senhor. Quero convidar os irmãos da equipe de música. Vamos exaltar, louvando a Deus Altíssimo com canções. Fique de pé, vamos louvar a Deus. Deve render glórias e louvores ao Senhor. Não há nada, não há uma partícula, não há uma fagulha neste mundo em que não pertence a Ele. Toda a terra deve declarar quão grande é o Senhor. E nós, o seu povo, reunido aqui, não devemos fazer diferente. Nós devemos louvar com canções, com a nossa vida, declarando que não há um outro igual ao Senhor. Vamos louvar Ele com esta canção.
apenas neste instante, mas que acabamos de cantar seja uma grande verdade em todos os dias, com tudo que somos, com tudo que temos, que louvemos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 15 até o versículo 24. João, capítulo 14, do versículo 15 a 24. Gostaria de propor um tema para esse bloco que vamos ver nesta noite, desfrutando do Cristo ressuscitado, desfrutando do Cristo ressurreto. Por ora, meus irmãos, eu quero ler apenas o versículo 15, João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos falar juntos sem olhar na Bíblia? Todo mundo abaixou a cabeça, né? Fez maldade. Todos juntos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos ouvir a Tua voz como temos ouvido, Senhor. Queremos, ó Pai, clamar a Ti, o Teu Santo Espírito, presente em nós, aclare o nosso entendimento. E que não fiquemos apenas, ó Pai, contemplando a beleza do ornamento, do externo, mas que tenhamos de fato um encontro real com o Senhor nessa noite. Um encontro transformador. As palavras do Senhor aos nossos corações possam, como um bálsamo, tratar, restaurar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo estará com você e se manifestará a você onde quer que você esteja. Seja numa situação difícil, seja na calmaria, seja em plena saúde, seja em meio à doença, Jesus Cristo estará com você e se manifestará a você onde quer que você esteja. O hino 109, o hino que nós acabamos de cantar, o Bom Pastor, escrito por Lizzie Edwards, expressa bem o que pretendo falar nessa noite, meus irmãos. Permita-me fazer menção, mais uma vez, na letra que nos diz assim: quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Isso é verdade? Você quer isso mesmo? Quero tê-lo muito perto, no seu braço, como vimos hoje pela manhã, no braço do meu amado, do meu noivo, o noivo da igreja. Eu quero descansar, confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Essa é a realidade da sua vida. E a segunda estrofe que nós fizemos menção diz: quero o Salvador comigo, porque fraca é a minha fé, sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto ou no prazer. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor,
nesta vida e além da morte, longe de perigo ou dor, confiado no Senhor, ou confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. A minha oração, meus irmãos, é que esta mensagem, nesta noite, em que você vai ouvir, seja capaz de fazê-lo refletir sobre a beleza da presença de Cristo em nossas vidas. E a semelhança dessa canção, que você, a partir de hoje, possa cantá-la com mais convicção, com uma experiência mais doce da comunhão com o Cristo ressuscitado, o Cristo que se faz presente entre nós. Os discípulos precisam de um incentivo. Os discípulos precisam de um encorajamento, e esse é o contexto, que começou lá no capítulo 13. Jesus anunciando para os discípulos que a sua partida era certa, próxima. E no capítulo 14, conforme nós já vimos, no início, ele nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu estou preparando para vocês esse lugar. E eu vou voltar, eu subirei e voltarei. Jesus está consolando o coração dos discípulos. E aí chegamos no versículo 15 até o versículo 24, e essas palavras foram ditas poucas horas antes do maior acontecimento da história mundial, o maior ato de amor da história, a saber, queridos, a morte do Filho de Deus, do Deus encarnado no lugar dos pecadores, e a morte dele para que todos que recebam e creiam no seu nome tenham seus pecados perdoados, sejam aceitos como justos pelo Criador do universo, como foi muito bem destacado hoje pela manhã, que está no trono, e que possam ter uma vida com alegria, com júbilo, com exaltação diante do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, pressupõe o que ele disse lá no capítulo 10, versículo 15, quando, agora, próximo da sua morte, Jesus está agora entregando a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 10, no versículo 15, Jesus diz: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Está muito próximo disso acontecer. Jesus está consolando aqui as suas ovelhas. Amar Jesus não é o mesmo que guardar os seus mandamentos. Precede e dá origem à obediência aos mandamentos. Alguém pode cumprir ou tentar cumprir à risca os mandamentos de Jesus, os dogmas, os ritos, e não amar a Ele. Essas ovelhas, esses 11 amigos, como o próprio Jesus os chama, amigos preciosos, apóstolos, estão muito confusos, temerosos, e precisam de um encorajamento por causa do que estão prestes a enfrentar pela perda de Jesus. E agora? Nós falamos disso na semana passada. E agora? Como será? O que vai ser da missão? Nós deixamos tudo por Ele. Nós deixamos família. Nós deixamos o nosso trabalho. E agora? Ele vem nos dizer que está indo embora. E que no lugar para onde Ele está indo, nós não podemos ir. Eles acreditaram em um reino do aqui e agora e recebem a notícia de que o Mestre iria deixá-los. Estes homens, à semelhança de nós, precisam e precisamos de encorajamento. E é isso que Jesus faz por eles, e não só por eles, mas por você e por todos que creem no nome dele. Ele encoraja os seus filhos nesses tempos difíceis, nesses tempos em que a nossa fé muitas e muitas vezes é fustigada pela tempestade
tempestade, nós precisamos de encorajamento. E a sua mensagem aqui para eles e para nós é que quando ele morrer, ele viverá novamente, ou seja, ressuscitará. E ele, o Pai e o Espírito Santo virão a nós e estarão conosco para sempre e nunca nos deixará, nem nos deixarão. Pai, Filho e Espírito Santo, não importa onde nós estamos ou o que está acontecendo conosco, Ele está. Eu gostaria de inicialmente fazer 2 observações introdutórias ao nosso texto nessa noite. Em primeiro lugar, Deus tem um amor especial pelos seus. Ou se você quiser usar uma palavra mais profunda, Deus tem um amor especialíssimo pelos seus. A primeira coisa que o Senhor Jesus deixa explícito que o presente que eles estão para receber, o dom que eles estão para receber, está prometido para nós aqui. E este dom não é um dom para o mundo inteiro, é para os seus. Ou seja, o amor que Ele nos promete aqui não é o amor que Ele tem pelo mundo. Existe o amor de Deus ao mundo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas aí a distinção: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, meus irmãos, há um amor, há um dom especial reservado para os seus. Olha o verso 16 e 17. Ele nos diz: eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, um presente, a fim de que esteja para sempre conosco. Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O que Jesus está dizendo aqui é: eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar um outro a vocês, um Consolador, um ajudador. Eu gostei muito da tradução da NVT, um encorajador. E Ele vai estar para sempre com vocês. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Você o conhece, porque Ele mora com você, e Ele estará com você. Olha o verso 19. Ainda por um pouco, e o mundo não viverá mais. Vós, porém, vivereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Olha o verso 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós, e não ao mundo? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que este presente, este dom de intimidade, de ajuda, de amor prometido, de presença real, é algo que o mundo não pode ver, não sabe, é algo que o mundo não pode experimentar. Por isso, não espere, como Jesus disse, como nosso Deus nos disse em Sua palavra, que tenhamos amizade com o mundo. Sabe, meus amados, o que é prometido aqui é algo tão pessoal, tão íntimo, tão recíproco, tão relacional, que o mundo não pode receber. E esta é a primeira observação que eu quero fazer. Deus tem um amor, Deus tem um presente, um amor especialíssimo àquele que lhe pertence, àqueles que creem no seu nome. Não para o mundo inteiro. Sim, Ele ama a sua criação. Ou como falamos hoje pela manhã, Ele tem graça geral, comum a todos. Mas Ele tem uma graça especialíssima, reservada aos seus. A segunda observação que eu gostaria de fazer nesse texto é o amor, é agora o inverso. É o amor do seu povo amado por seu Filho. Olha que interessante, queridos, aqueles que recebem este dom, o Espírito, essas promessas, este amor, não são
crentes, eles são descritos, e aí isso fascina no texto, repetidamente 4 vezes, aqueles que amam Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, eu me perguntava, eu amo Jesus? Mas cuidado, não seja rápido para responder que você ama Jesus. Verso 15 e o verso 16, nós já lemos, ele diz, se me amais. Verso 16, ele diz, eu rogarei ao Pai para que ele venha sobre vós. Verso 21, então ele diz, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do Pai. O verso 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama. Meus amados irmãos, Deus, e é importante destacar isso, aqui no texto o Senhor não está dizendo nós amamos porque Ele tem algo que podemos amá-lo. Pelo contrário, a primeira coisa que você precisa entender em Romanos capítulo 5, versículo 8, é que Deus mostra o seu amor para conosco quando nós ainda éramos o quê? Mortos, pecadores. Deus não esperou que o amássemos antes de Ele nos amar. E nós sabemos que João acreditava nisso. Em 1 João capítulo 4, verso 19, ele diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E não há nenhuma dúvida sobre isso. Isso é uma gloriosa verdade. E aqui está uma outra gloriosa verdade no verso 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Deus responde ao amor dos seus filhos. Comentava hoje pela Fabiana, hoje pela manhã, comentava com a Fabiana hoje pela manhã, o quanto tudo estava tão ligado, a abertura da escola dominical, a aula, a mensagem dessa noite. Será que nós estamos nos relacionando, nos deleitando da presença do amado, do marido pactual, do noivo? Porque, meus amados irmãos, não é simplesmente, Senhor, o Senhor não vem me cobrar de nada não, porque eu já cumpri os seus mandamentos. Sabe, queridos, essas duas observações introdutórias mostram para nós o seguinte: em primeiro lugar, o Senhor tem um amor especial aos seus. Eu sou amado do Pai. E porque Ele me ama, eu posso dizer, eu o amo. Ou, em outras palavras, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E eu não combinei com o Ivan, não. Mas além disso, queridos, além dessas duas questões introdutórias, há apenas mais duas perguntas que nós devemos responder. O que significa amar Jesus? E outra, o que Ele promete se nós fizermos isso? O que significa amar Jesus? Para pensar por um instante. Nós ouvimos constantemente as pessoas dizerem, eu vou aqui me valer do que ouvimos hoje pela manhã. Nós ouvimos constantemente as pessoas dizendo o seguinte: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E de fato nós devemos desejar isso. Deus te abençoe. Aprendi hoje de uma forma diferente, usando a alusão ao reverendo Canelhas, que Jesus te abençoe, que tem um nome que fica bem pessoal, não que Deus é impessoal. Mas uma outra expressão que ouvimos constantemente é: Jesus te ama. Ou então, eu amo Jesus. A pergunta é: o que significa amar Jesus? É fazer coraçãozinho? É postar nas mídias sociais Jesus, hashtag eu te amo? Ou hashtag Jesus te amo? Vejam, meus irmãos, que Jesus nos disse 4 vezes que esse amor é de tal natureza que resulta na observância dos mandamentos de Jesus, ou mais geralmente, de sua palavra. É estranho pessoas que dizem eu amo
noite, mas eu amo Jesus. Eu amo Jesus enquanto Ele não me confronta. Porque a partir do momento que Ele falar que é pecado, Jesus, o Senhor precisa de atualização. Olha o versículo 15, ele diz: se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Versículo 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Versículo 23, se alguém me ama, manterá a minha palavra. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A primeira coisa a notar é que o amor, ou que amar a Jesus, não é o mesmo que guardar os seus mandamentos. Cuidado! Porque senão podemos até dizer, olhando para o nosso contexto máximo, maior aqui, os fariseus são os que mais amam a Deus ou a Jesus. Mas antes, queridos, cumprir os mandamentos, ou melhor dizendo, o amor precede e dá origem à observância dos mandamentos. Guardar, obedecer, cumprir sua palavra é o resultado de amá-lo e não o contrário. Tem muita gente achando que Jesus precisa de uma prova de amor. E não é da prova de amor. Ele sim provou o seu amor. Nós o amamos e cumprimos a sua palavra. É o amor antes que nos impulsiona a amar o que Ele ama, os seus mandamentos, a sua palavra. Vejam, meus amados irmãos, que esse amor por Jesus que dá origem à obediência, à observância, aos mandamentos de Jesus. Jesus não tem defeitos. Jesus não tem demérito. Portanto, não podemos e não ousamos amá-lo graciosamente, como Ele nos ama. Não ousamos amá-lo com um amor que supera alguma falha, porque Jesus não tem falha. Por isso não cabe, quando nós ouvimos os apelos por aí dizendo: Jesus está te pedindo uma oportunidade de amá-lo. Ele não está pedindo. O amor por Jesus é totalmente merecido. O amor que Deus tem por nós é imerecido. Ele é infinitamente digno de ser amado. Ele é perfeitamente adorável. Ele é amado e simplesmente amado, não apesar do que Ele é, mas por causa de tudo que Ele é. Amar Jesus não é uma questão de fazer coisas excelentes. É uma questão de se deliciar com o excelente Salvador. Eu fiquei com água na boca do belíssimo churrasco que a Kelly deu para o Ivan. Kelly e o Henrique deram ali para o Ivan e para a Penha. Um belíssimo churrasco. E cabe muito bem aqui. Jesus não é digno simplesmente do amor por alguma coisa, ou Ele está carente, mas porque nós contemplamos quem é Jesus. O que significa, meus amados, dizer então que o amor por Ele é uma resposta à beleza, à grandeza, à glória. Não é uma resposta a uma necessidade, não é uma resposta a uma fraqueza, não é uma resposta a um desejo. Conosco sim. Como bem falei, não tem como não juntar as duas coisas, hoje pela manhã e agora. O Senhor olhou para o indesejável que é você. Não havia nada de bom em nós e Ele nos amou. Mas com Jesus não. Com Jesus nós contemplamos, é desejá-lo porque Ele é infinitamente desejoso. O amor por Jesus é algo prazeroso, é admirá-lo porque Ele é infinitamente admirável, é um valor para Ele porque Ele é infinitamente valioso. É estar satisfeito em tudo que Ele é, e não é Jesus e mais alguma coisa. Porque Ele é infinitamente satisfatório. É um reflexo, meus irmãos, da alma humana que desperta e agora que recebe o novo nascimento, contempla com seus olhos e diz: uau!
Ele é o desejável das nações. Ele é Jesus. Não há outro igual. Resumindo, queridos, o que significa amar Jesus? Esquece, não é escrever eu te amo, Jesus. Amar Jesus não é uma questão de fazer coisas para Ele. A igreja de Éfeso foi acusada que tinha atividade sim. Era uma igreja que combatia a obra dos nicolaítas. Mas tenho, porém, contra ti, diz o Senhor Jesus, que vocês abandonaram o quê? O primeiro amor. Muitas vezes a igreja está mais interessada, está mais contemplando a beleza dos ornamentos, a missão, do que o Senhor da missão. E por que fazer missões? E por que falar de Jesus? Um colega de trabalho que está 8 horas conosco todos os dias. E por que todos os dias nós precisamos falar de Jesus? Porque não há um assunto maior, não há uma pessoa tão desejável quanto Jesus. Meus amados irmãos, é deleitar-se na perfeição dele. Jesus diz que fazer coisas excelentes, guardar os seus mandamentos, a sua palavra, é o resultado de se deliciar no Salvador, que é excelente. Se alguém me ama, esse manterá a minha palavra. Tem prazer de se relacionar com Ele. Isso é o amor de Jesus. Os seus mandamentos, diz o apóstolo João, não são pesarosos, não são pesados. Então, queridos, a ideia do amor é desejando, desfrutando, preferindo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, é interessante porque ele usa essa figura do amor. Lá no capítulo 3, versículo 19, João diz assim: as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque eles queriam, eles desejaram, eles gostaram, eles preferiram, eles não amavam a escuridão por uma obrigação, eles têm o desejo por isso, está na sua natureza. E o mesmo tipo de amor está aqui no capítulo 12, verso 43, quando João diz: eles amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Por quê? Porque eles queriam. Então, quando nós falamos do amor, nós precisamos nos lembrar das palavras do Deus Pai, do batismo de Jesus, lá em João, capítulo 3, verso 35, quando diz: o Pai ama o Filho e a todas as coisas entregou nas suas mãos. E ainda lembramos lá de Mateus, capítulo 3, verso 17, no batismo de Jesus, quando ele diz: este é o meu Filho, o quê? Desejável, amado, em quem eu me deleito, me comprazo. Que você, a partir de hoje, possa dizer: este é o meu Jesus amado, em quem eu me deleito, e eu não preciso de mais nada. Meus amados irmãos, então a única maneira de amar o Filho é alegrar-se com Ele, sentir prazer nele, estimar, adorar, desfrutar, valorizar, é ficar tremendo, é ficar extremamente feliz. Uau, eu tive um encontro com Jesus, Ele está comigo, Ele anda comigo. Agora eu te pergunto: você ama Jesus? Calma, porque eu também estou tendo calma para responder essa pergunta. Uma outra pergunta que precisa ser respondida dentro do nosso texto é: quais são os mandamentos que Jesus tem em mente quando ele diz lá no versículo 15: se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos? Que mandamentos são esses? Pastor, será que Jesus aqui não está sendo legalista? Cumpra os mandamentos e você prova que me ama. Já disse que não. Mas que mandamentos? O que ele está se referindo aqui? Meus amados irmãos, quando nós lemos todo o Evangelho de João, apenas procurando mandamentos específicos acerca de comportamento moral, você vai encontrar apenas em 2 textos.
O primeiro deles está lá: novo mandamento nos dou, de amar uns aos outros. Em João 13, verso 34 e 35, outro mandamento, quando se refere a Pedro, no capítulo 21, verso 16: apacenta as minhas ovelhas. Agora, Jesus não disse: se você me ama, você guardará os meus mandamentos morais de comportamento. Faça isso, faça aquilo. Ele disse: se você me ama, guardará os meus mandamentos. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos, e eu convido vocês a fazerem esse exercício, comece a ler, além de cantares que vocês leram hoje de tarde, leiam o Evangelho de João mais uma vez, observando os mandamentos de uma forma geral, as ordens de Jesus. Por exemplo, ele diz lá em João 1,12, aquele que me recebe. Ou então em João 1, verso 43, aquele que me segue, siga-me. Ou ainda, quando ele se refere ao aleijado, levante-se e ande. Ou a Lázaro, ressuscita dos mortos. São as ordens de Jesus. Creia na luz, capítulo 12, verso 36. Creia em Deus, capítulo 14. Creia em mim, ainda no capítulo 14, verso 11. Permanece em mim, capítulo 15. Peça o que quiser, verso 15. Capítulo 15, verso 7, permanece no meu amor, verso 9, no capítulo 15, receba o Espírito Santo, capítulo 20, verso 22. Esses são mandamentos que estão em todo o Evangelho de João, são ordens do Senhor. Agora, como isso confirma a maneira como entendemos o amor de Jesus lá no verso 15? Porque quando nós olhamos para isso é tão importante, meus irmãos. Porque se os mandamentos do Evangelho de João são esmagadoramente receber, crer, acreditar, pedir, permanecer, faz todo sentido que Jesus diga: se você me ama, se você me deseja, se você se deleita em mim, se você me estima, então você vai me receber, vai crer em mim e vai permanecer em mim. Tem a ver com relacionamento. Não é fazer coisas. Não é fazer coisas. O ateu faz, sem perceber, porque ele quer alcançar alguma coisa. O Filho de Deus não. O que crê em Jesus Cristo se relaciona com o Pai. Meus irmãos, em outras palavras, se você nasceu de novo para valorizar Jesus acima de todos os outros tesouros, então ao ouvir, receba-me, leve-me consigo, se relacione comigo, você vai entender que você não tem um outro tesouro, você não tem um outro desejável, você considera, como diz o apóstolo Paulo, como refúgio, como esterco, tudo por amor a Ele. Significa entesourá-lo acima de todos, desejá-lo, ansiar, mas se relacionar. Não é fazer por peso ou por obrigação, ainda que tenha o dever do Filho de Deus, é por prazer. E é dizer como salmista: o quanto eu amo o quê? A tua lei. Ela não é pesada. Por quê? Porque me relaciona, me deleito contigo. Então essa é a primeira verdade. Deus me ama, eu amo e tenho prazer de cumprir os seus mandamentos, de viver com Ele. É por isso que Jesus se dirige aos discípulos, dizendo para eles que o mundo os conheceria pelo amor que eles têm pelos outros. Isso é relacionamento. Mas não é um amor simplesmente pelo amor, é um amor que aponta para Cristo, porque receberam o amor do Senhor. Mas há uma segunda verdade aqui no texto, queridos. Conforme eu disse, primeiro, definir o que é esse amor. Em segundo, o que é prometido se o amamos, ou se o amarmos. Meus irmãos, a última pergunta então é essa: o que Jesus promete a essas pessoas poucas horas antes da sua morte? E a soma, o resumo da promessa é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará com os seus filhos para todo sempre. Estará com eles para sempre. Nunca irá abandoná-los. Não importa onde eles estejam. E assim seria, isso cabe a nós também. Jesus acumula aqui, queridos, uma incrível
variedade de expressões. Eu gostaria de rapidamente passar por elas. Verso 16, ainda voltando ao verso 16: pedirei ao Pai e Ele lhe dará o quê? O outro Consolador, para estar com vocês no domingo à noite, no culto, é isso? Para sempre. Quando ele chama outro Consolador, ele quer dizer que esse outro Consolador não é o Deus Pai, não é o próprio Cristo. Porque ele aqui é como se estivesse dizendo, porque eu sou o primeiro Consolador. Mas o segundo, o ajudador, o encorajador, o Consolador, é o Espírito Santo. Olha o verso 26. Diz assim: mas o Consolador, e aí ele ilumina. Quem? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará a guardar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse encorajador está com vocês. Meus irmãos, esse Consolador é interessante porque Jesus aqui, ao ascender aos céus, ao voltar ao céu, o Pai dará o Espírito Santo, outro Consolador. Ele promete isso. Esse Consolador é semelhante a Jesus, outro Consolador. A expressão usada no texto. E nós temos que fazer uma distinção. Há duas palavras gregas aqui. A primeira é héteros, que significa outro diferente. Porém, Jesus não usa essa palavra. Ele usa a palavra almos aqui para significar outro igual, da mesma substância. O Pai enviará Laus Paráclitos, ou o outro Consolador. Esse Espírito de Deus que possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. O teólogo Hendrickson, ele diz que o Espírito é outro Consolador e não um Consolador diferente. A palavra que significa advogado, Consolador, a pessoa que traz para o lado do outro. É o ajudador, é o defensor, é o amigo no tribunal, é aquele que se faz presente. E ele está com você. Verso 17, o texto nos diz, meus irmãos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o ajudador, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Ele o ajudará, abrindo a sua mente, abrindo o seu coração para a gloriosa verdade. É você agora poder, com os olhos desvendados, desejar e dizer: eu te amo, Jesus, pois tu és grandioso. O que o mundo não consegue contemplar. Para o mundo, Jesus é um líder, como outros líderes. Para o mundo, Jesus é um mártir que morreu por uma causa. Mas para nós, Ele é o nosso deleite, a nossa plena satisfação. Veja que o texto no verso 17 diz: Ele está com você agora, em minha presença. Ou seja, agora Jesus está aqui falando, Ele é um outro do mesmo tipo. Eu estou com você, mas quando eu subir, Ele estará com você. E essa é uma nova maneira de dizer: Ele vai derramar na minha ascensão e Ele estará presente. E veja que o texto nos diz que Ele é a fonte da verdade, em que o mundo não pode conhecer e o receber. O mundo, meus irmãos, está enredado no engano, alimentado pela mentira, perdido no emaranhado de ideias. Mas o Espírito Santo é a fonte da verdade. Ele inspirou as Escrituras e Ele ilumina a mente para que entendamos a palavra. O Espírito Santo é o que habita em nós. Veja que o texto diz: e Ele habita em nós. O texto continua. E no versículo 18, meus irmãos, olha aí: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Meus irmãos, não apenas o Espírito Santo virá, Jesus virá, e Ele dará o que os órfãos
precisam. O que um órfão precisa? Os órfãos precisam de proteção, de provisão, de orientação. Jesus será tudo isso e muito mais agora nesta vida. E Ele não deixará sem a ajuda. Eu acho interessante, porque Jesus está aqui dizendo, meus irmãos, para os seus discípulos: na minha partida não será como um pai cujos filhos ficarão órfãos quando ele morrer. No Espírito, eu mesmo estarei andando com vocês, voltando com vocês em todo o tempo. A palavra que aparece no texto, no original, para órfãos aqui, significa sem consolo. Não precisamos temer. Há consolo para nós neste mundo terrível. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Não estamos impotentes, desamparados. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, nos acompanhará por toda parte. Ele está conosco e não estaremos órfãos. E no verso 19, então, ele diz: ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Em 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos. Mas o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: eu não vou começar um ministério novo. Eu não vou começar algo novo aqui na terra. Eu irei aparecer para vocês, para testificar: eu ressuscitei. Você vai viver, e eu assegurarei no coração de vocês que há uma ressurreição. E porque eu vivo, e olha que promessa maravilhosa, vocês, o que vai fazer? Viverão. E o verso 20, então, queridos, ele continua dizendo: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, Jesus está dizendo: você terá segurança, eu vou dar a você a garantia de que nós estamos unidos, e que você e eu estamos unidos para sempre, e você pode se deleitar da minha presença. Eu não sei se você está percebendo de que tudo que nós estamos falando, não estamos falando de um tempo do passado, nós estamos falando também do presente. É Jesus andando conosco, é Jesus se relacionando conosco, é ser um com o amado. E ele diz no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo aqui, queridos, meu Pai e eu temos um amor especial e familiar por você. E nesse amor, vou me manifestar para você. Vou mostrar-lhe coisas sobre mim que o mundo não pode ver ou saber. Sabe, queridos, olhando para a linguagem que usamos hoje pela manhã do marido pactual, existem coisas que a intimidade não é expressa a todos abertas, é só fechado, é só para o casal, é só dele. A nossa relação com Deus é pessoal, não é aberta no mundo, do jeito que o mundo quer fazer. Não, queridos. Jesus está dizendo aqui: eu vou lhe mostrar coisas sobre mim que o mundo não pode ver ou saber. Eles são experimentados por aqueles que me amam, me valorizam, me recebem. Vocês podem desfrutar. Eu fico preocupado quando nos nossos dias nós ouvimos os jargões, quando as pessoas dizem: o melhor de Deus está por vir, e não desfrutam do Deus que se faz presente encarnado. Como pode o melhor de Deus estar por vir se Ele está presente e eu não desfruto? Por quê? Porque eu estou distraído. E aí, meus irmãos, terminando, verso 23, então, verso 22 é uma pergunta de Judas. Judas aqui não é o Judas Iscariotes, como o próprio texto afirma. É interessante que Judas era um nome comum, uma forma grega de Judá,
e traz aqui um nome comum entre os judeus, possivelmente o irmão de Tiago, e ele faz a pergunta aqui dizendo, disse-lhe Judas, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E aí Jesus responde no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, é para aqueles que me amam. Se alguém me ama, manterá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós iremos a ele, e faremos uma casa com ele. Soa familiar isso para você? É o céu na terra. Porque, meus irmãos, é interessante que a palavra casa, usada no versículo 2, que eu fiz menção, na casa do meu Pai há muitas moradas, ela se repete aqui. Há muitos cômodos, há muitas moradas. Não é uma casa separada, um bairro separado. Nós estamos todos juntos. O que significa então, queridos? É que nós preparamos uma habitação para você no céu. Nós somos essa habitação, mas você pode desfrutar dela agora. Se Jesus se manifestasse ao mundo, como Judas diz aqui, seria juízo. Por quê? Porque o mundo rejeitou. O mundo não ama. Eles amam as trevas e não a Jesus. E a cada dia que passa é o Senhor exercendo a sua paciência e esticando a sua misericórdia e oferecendo ao mundo, aos eleitos de Deus, uma oportunidade de se arrepender. Portanto, meus irmãos, nós devemos amá-lo, recebê-lo e permanecer nele, guardar os seus doces mandamentos, nos relacionar com ele. E o verso 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu termino com uma ilustração. Já usei essa ilustração no passado aqui. Há um famoso violonista chamado Joshua Bell. E certa vez ele foi fazer um experimento social. E ele saiu e foi na estação Levante Plaza, em Washington, e se posicionou contra uma parede, ao lado de um cesto de lixo, um dos maiores violonistas do mundo, em que as pessoas pagam caro para ouvi-lo tocar. Estava calça jeans, camiseta, boné de beisebol, e de um pequeno case, ele tirou um violino. Ele colocou o case aberto, espalhou algumas moedas ali, alguns dólares, alguns trocados, e às 7h51 de uma manhã de sexta-feira, no dia 12 de janeiro, na hora do rush, mas aqui no Brasil a gente fala a hora da muvuca, no meio do rush, no meio da correria, nos 43 minutos seguintes, aquele violonista executava 6 peças clássicas. E o Washington Post, o evento era deste jornal de circulação, fez a menção de que 1.097 pessoas passaram, quase de um lado para o outro, correndo, fugindo. Ali havia analista de política, gerentes de projetos, oficiais de orçamentos, consultores, gente de negócios, gente do dia a dia, de todos os tipos, correndo de um lado para o outro. E cada pessoa que estava ali não se deu conta quem estava tocando. Eu gostaria que você assistisse essa cena. É rapidinho, são 2 horas e 10 minutos. São 2 minutinhos.
Meus irmãos, não se assuste com o que eu vou dizer, mas arrisco dizer: Jesus não é o centro da nossa vida. Talvez isso pareça chocante, né? Porque afinal de contas nós somos presbiterianos. Mas muitas vezes nós temos olhado para Jesus não como desejado, mas somos a noiva distraída. Somos a noiva que fica se deliciando das pastagens, como foi dito hoje pela manhã, a esposa, mas que não temos atentado que mais importante do que o som, a beleza, é o noivo, é o Senhor. Jesus não é o centro da nossa vida, porque muitas e muitas vezes, ou raramente, falamos e cantamos sobre a obra dele. Falamos de Jesus daqui a pouco, quando ele morrer, da ressurreição, vamos à Páscoa, né? Tem que lembrar de Jesus. Lembramos dele no Natal, há pouco tempo. Aí pode cantar músicas natalinas. Não pensamos nele, não paramos para meditar diariamente sobre a sua vida, sobre o seu sacrifício, sobre do que ele nos livrou. Não desejamos. Pensamos mais num Jesus histórico do que no Filho de Deus ressuscitado e presente nas nossas vidas. Aquele violonista representa bem a igreja hoje. Jesus se faz presente, desejando se relacionar com sua igreja, mas a igreja está ocupada demais em programações e numa vida corrida do dia a dia, que se esquece de se relacionar comigo. Por isso eu termino então com uma pergunta para você levar para casa, e a minha oração é que o Espírito Santo nem deixe você dormir essa noite. Não vou ser tão cruel, você possa dormir, mas dormir com essa pergunta: você de verdade ama Jesus? Diante do que falamos, eu estou fazendo essa pergunta. Indo na contramão do que a gente está vendo hoje em dia, e se ele tirar tudo de mim, ele vai continuar sendo o alvo do meu amor? E por enquanto eu tenho uma vida confortável. Eu vou em segurança. A igreja está aberta. Eu tenho comida na mesa. Sim, eu estou numa pandemia, mas minha saúde está boa. Eu não fiquei na UTI. Minhas filhas estão bem. É fácil falar que eu amo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, que dia maravilhoso nós tivemos hoje, Pai. Como foi bom começar o dia de hoje vendo que a igreja do Senhor está sofrendo, sendo perseguida no mundo afora, e nós não estamos nem valorizando a liberdade que temos. Como foi maravilhoso ser lembrados, ou melhor, exortados do marido pactual, que deseja se relacionar com a sua igreja, com a noiva, que anda distraída. Como é bom saber, ó Pai, encerrando esse dia, que amanhã, e depois, nós temos uma oportunidade que o mundo não tem, de nos relacionar contigo, de falar contigo, de andar contigo, de apresentar o Senhor aos nossos amigos de trabalho,
de poder ser consolado pelo Senhor quando a tristeza abate o coração, de poder desfrutar da alegria das nossas conquistas desta vida, entendendo que o Senhor se alegra também conosco, de poder chorar e saber que o Senhor colhe, ainda que não externo, as nossas lágrimas, de saber que os teus mandamentos, que a tua palavra, ela não é um peso, ela é um deleite, porque elas revelam o desejado das nações. Nós indesejáveis fomos desejados pelo Senhor. Torna em nós, em nossos corações, um desejo absurdo de amar o Senhor acima de todas as coisas, acima deste mundo, acima dos prazeres temporais, e que não menosprezemos a presença do Senhor que é real nas nossas vidas, porque temos a convicção que em breve o Senhor voltará e estaremos contigo para todo sempre. Aplica, Senhor, essas verdades aos nossos corações, a começar da minha vida. A tua igreja carece de despertamento espiritual, Senhor. Anima aquele que está desanimado, que ele não saia por aquela porta indiferente, com suposições ou preconceitos, mas que humildemente se quebrante diante da tua palavra. Anima aquele que, tendo a oportunidade de estar aqui, não está saudável, mas tem dado lugar ao medo, e tenha misericórdia de todos nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, apenas fazendo menção, eu queria que os irmãos aguardassem só na hora que eu terminasse aqui os avisos, amados. Obrigado. Desculpa falar isso, irmãos, é que o culto acabou, mas o pastor está falando. Eu espero que quando eu sair, eu esteja à porta, que os irmãos aguardem também para me dirigir à porta, por favor. Obrigado, irmãos. Queridos, nós entramos na fase vermelha do Plano São Paulo. Melhor dizendo, nós estamos na fase laranja, nossa região, porém, aos finais de semana, a partir de segunda-feira, o decreto do governador entra em vigor e nós não sabemos como será o próximo final de semana. Não sabemos porque ainda o prefeito vai ter que se posicionar. Como eu disse pela manhã, talvez nós vamos ter que fechar as portas. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, seja pelas transmissões. Mas eu gostaria, não falei isso de manhã, mas eu gostaria que essa semana você estivesse orando pela nossa igreja, pelos rumos, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Um outro aviso, queridos, domingo que vem, se caso, eu vou informar os irmãos, não feche, por causa do decreto, nós vamos ter a nossa assembleia ordinária para prestação de contas e também a eleição da secretária ou secretário de águas. Tá bom? Então, fica esses avisos, demais avisos vou estar informando os irmãos. Quero agradecer, não é a primeira vez, mas agora não esqueça, Regina e Rubem está aqui conosco, que Deus abençoe, Deus fortaleça, e Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Tenham uma excelente semana. Eu vou estar à porta para me despedir dos irmãos, e antes de sair, dê um tchauzinho aí para o seu irmão que está próximo e um abraço na sua família. Deus abençoe, meus amados.